Resumaço mais rápido que você vai ver da última rodada do Campeonato Brasileiro, com o Palmeiras campeão, no Santos rebaixado para a Série B. Tudo começa com um jogo às 7, Goiás 1, América Mineiro 0, mas os dois já estavam rebaixados. O primeiro gol da rodada, aos 10 minutos, é do Bahia. Mole de Edenilson, passe de Tassiano e gol de Cauli para o tricolor fazer 1-0. Naquele momento, caía o Vasco. No Beira-Rio, Ener Valência fazia o primeiro gol do Internacional no Botafogo. Ainda teve um gol do Alan Patrick, anulado. Enquanto isso, no mole da defesa do Cruzeiro, Hendrick tentou cavar. No rebote, marcou o primeiro do Palmeiras. Já praticamente campeão, ele mais uma vez protagonista, 1-0. Aí tivemos o gol do Luciano, que é carrasco do Flamengo, né, cara? 1-0 pro tricolor no Morumbi. Em São Januário, gol do Vasco da Gama, que num chute desviado fez com o Paulinho. E naquele momento, o torcedor vascaíno respirava aliviado. Quem estava sendo rebaixado era o Santos, com 44 pontos, a mesma pontuação do Bahia. Vamos para Fluminense e Grêmio. O Flu fez 1-0 com o John Arias. Enquanto isso, o Galo empatava com o Paulinho, mais um do artilheiro do Campeonato Brasileiro. Naquele momento, quem voltava para a zona era o próprio Bahia. E o Santos ia pro ataque. O Marcos Leonardo perdeu essa bola aí. E num contragolpe com o meio-campo praticamente aberto, lei do ex, que pesadelo pro torcedor santista. Marinho pediu silêncio e tampou os ouvidos. Assim terminavam os primeiros tempos, com o Bahia ainda assim sendo rebaixado. Vale lembrar que o Corinthians também vencia o Coritiba por 2-0 e o Cuiabá batia o Atlético Paranaense por 2-0 também. Ok, Luciano Juba fez no último lance da primeira etapa o gol que mais uma vez colocava o Santos na zona. E ainda no primeiro tempo, Luiz Soares driblou o Fábio para fazer 2-1 e deixar a sua marca no Maracanã. E além de Soares, Galdino também fez para virar pro Grêmio. No segundo tempo, aquela pausa nos jogos, o delegado querendo que todo mundo comece ao mesmo tempo, o Botafogo empatou com o Janderson de cabeça, mas logo depois tomou o 2-1 e o 3-1 com Pedro Henrique, em mais falhas de Lucas Perry. Em São Januário, Praxedes perdeu um gol inacreditável para matar o jogo e o Santos com Messias empatou. No mesmo instante, o Vasco levou o gol num escorregão de Léo Jardim. 1-1, quem tava descendo era o Vasco da Gama. Luiz Soares fez de cavadinha, 3-1 pro Grêmio. O Fluminense diminuiu, 3-2. Tassiano tranquilizou ainda mais a vida do Bahia, 3-1. Só que o Bahia não dependia só de si. O Bragantino teve um jogador expulso e numa linda jogada de Matheus Pereira, Nicão empatou o jogo contra o Palmeiras. 1-1 no Mineirão. E aí veio aos 36 minutos o gol para explodir São Januário. Linda jogada de Pedro Henrique. Serginho Macedônia foi o autor do gol da consagração vascaína. Com aquele resultado, quem voltava a ir para a zona era o Santos. Pra você ver como é que é o futebol, Marcos Felipe fez uma defesaça. No contragolpe, Ademir fez 4-1. Pra alegria do torcedor do Bahia, mesmo que ficou irritado com o próprio Ademir, que perdeu um gol sem goleiro na última rodada. E pra fechar, o Santos ia pro ataque, tomou um gol do meio de campo. Desceu pra 43 pontos e não tinha tempo pra mais nada. Fim de jogo em todos os lugares, inclusive na Vila Belmiro, com confusão. O Santos estava rebaixado pra Série B. Com isso, Palmeiras campeão, Grêmio vice-campeão. Depois o Galo, Flamengo, na pré-Libertadores, Botafogo e Bragantino, Fluminense, Atlético Paranaense, Internacional, Fortaleza, São Paulo, Cuiabá. Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro foram para a Sul-Americana. O Vasco se salvou do rebaixamento junto com o Bahia. Caíram para a Série B. Santos, Goiás, Coritiba e América Mineiro.